capítulo de número 13. 11:30. Senhor, me permita pregar a tua palavra agora, Senhor, com autoridade, com discernimento. Ó Pai, que nós venhamos adentrar, ó Deus, as realidades dos céus agora. Pai, o Senhor me comunicou uma palavra e eu quero comunicá-la, Senhor Jesus, na integralidade daquilo que o Senhor tem para falar com esse povo nessa manhã. Nós declaramos o teu governo, o teu espírito, a tua unção. Que haja, Senhor Jesus Cristo, revelação. Pai, que essa palavra ela venha preencher internamente todas as dimensões que precisam ser preenchidas dentro de nós. Eu oro, Senhor Jesus, para que haja o teu mover. A tua palavra esteja acima de todos nós. Assim nós oramos, no santo nome de Jesus. Usa a minha vida, em nome de Jesus, amém. 1 Samuel, capítulo de número 13, verso de número 8. 1 Samuel 13, 8. Vai dizer assim as Sagradas Escrituras: Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e eu ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento do Senhor, seu Deus. Lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Eu vou ler de novo. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado em Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para, diga comigo, o Senhor, mais forte, o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas o Senhor já buscou para si um novo príncipe. Aí o texto vai dizer: o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então Samuel se levantou e foi de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Saul contou o povo que estava com ele. Saul contou o povo que estava com ele. Eram cerca de 600 homens, somente até aqui. Amém? Queridos, eu tenho sido impelido pelo Espírito de Deus a pregar nesses dias sobre uma mensagem que eu cheguei a ministrar na semana passada na igreja que eu fui pregar. Fui convidado pelo pastor Rodrigo a pregar numa comunidade aqui em Campinas chamada Reino e Justiça. Nós estivemos lá, por isso não estava aqui na semana passada, e meu pai pregou. E quando o Senhor me deu a mensagem da qual eu preguei lá, sinceramente eu fiquei muito em dúvida se aquilo que eu deveria pregar lá era aquela mensagem mesmo, porque eu não sabia se aquela mensagem era a mensagem dada a mim
para a nossa comunidade ou dada a mim para aquela comunidade. E eu preguei lá. E a hora que eu saí de lá, o Mateus e a Adri foram comigo. Eles falaram: pastor, você precisa pregar essa mensagem lá na igreja. E eu não me movimento assim por aquilo que eles falam, você precisa pregar lá. Tanto é que não vou pregar a mesma mensagem. O Senhor está me dando uma meia mensagem daquilo que eu preguei lá e daquilo que eu preguei aqui. Só que eu tenho sido muito motivado por ela. Eu tenho sido muito espremido por ela. Eu tenho sido muito ministrado por ela. E eu quero falar a respeito de unção. Diga comigo: unção, disponibilidade e disposição. Ainda ontem à noite eu acordei, antes de dormir eu falei: Deus, o que eu vou pregar amanhã? E eu acordei nessa semana com um texto de Saul e Davi. E o Senhor me falando sobre a relação entre esses dois homens, esses dois reis. E quando eu olho para esses dois reis, eu vejo que havia uma unção sobre eles. Só que apesar de haver uma unção sobre eles, não havia a mesma disponibilidade nem a mesma disposição sobre eles. Aquilo que faz um homem permanecer diante de Deus por muitos anos, sendo obediente a Deus, cumprindo, como eu disse aqui nos dízimos e nas ofertas, as demandas dos céus, não é a unção, é a resposta que você vai dar à unção que Deus liberou sobre a sua vida. Eu quero que você compreenda uma coisa na tua vida: Deus, Ele já liberou uma unção para você. Ele já disponibilizou uma unção sobre as nossas vidas. Um dos maiores erros da minha vida, da tua vida, é achar que nós não somos ungidos. É achar que Deus não nos escolheu para depositar sobre nós uma capacidade celestial para executar uma obra celestial em uma terra que é natural. A unção é isso, uma disponibilidade dos céus, apta, pronta, para liberar sobre um homem natural, mas também espiritual, para disponibilizar capacidades espirituais em uma terra que é natural. Você fala: não cabe. Diga comigo: a origem da unção é sempre celestial. Por que você precisa entender isso? Porque a unção não pode ser fabricada na terra. A unção, ela precisa de demandas espirituais. Querido, sinceramente, eu não estaria aqui onde eu estou hoje se o Senhor não me tivesse ungido. Eu posso até usar estratégias naturais para tentar sustentar essa igreja, com demandas naturais que tem, mileninha, vestimentas que parecem ser espirituais. Eu posso falar de profético, porque atrai o povo. Eu posso, você quer ver? Vamos usar uma estratégia para fazer a igreja crescer? A gente pega, investe, pega empréstimo, vendo meu carro. Aí eu vou pegar meu carro, o dinheiro que eu vou vender meu carro, eu vou equipar com um som bom e um telão bom. Aí eu pego e uma vez por mês eu trago aqui um profeta que fala sobre CPF e CNPJ e RG. E nesse dia eu pego uma banda completa, boa e top. Eu faço um vídeo 3 semanas antes, e eu invisto nesse vídeo R$100, mas um vídeo muito bem montado. Aí eu pego os líderes da casa e falo para eles: olha, vai chamando o máximo de gente que você conhece de igreja, e fala que na minha igreja, na nossa igreja, vai ter um profeta que lê CPF com uma banda estourada. Quando o pessoal chegar aqui, luzes estarão piscando, o altar vai estar completo, todas as caixas de som estarão boas. A gente paga para esse cara, e esse cara, eu não dou oferta, eu pago. Eu pago para ele vir aqui, porque já está acertado o valor antes dele sair da casa dele. Já está acertado o hotel que ele escolheu. Você está entendendo ou não? E nesse meio tempo, o que eu estou fazendo? Eu estou enchendo esse espaço com recursos que foram tirados da minha ideia, para atrair pessoas que já são crentes, mas que se movimentam de modo profético, com sede profético. E eu vou chamar isso de um culto profético. Eu vou gerar um ambiente, eu estou trazendo para um ambiente espiritual estratégias naturais
para atrair pessoas naturais que acham que são espirituais. É assim que lota a igreja. É assim que funciona. Mas gerar um ambiente profético da qual nós estamos vivendo não é fácil. Porque eu posso gerar esse culto, Gé. Você, Gé. Eu posso gerar esse culto. Eu posso fazer isso. Mas ainda que esse profeta de Deus ou não, porque eu creio que tem profeta que acerta o CPF porque Deus fala, mas eu sei que tem profeta que contrata aplicativo que puxa o CPF e se move por isso. Esse profeta de Deus ou não de Deus, ele não vai gerar uma transformação na sua vida, ele vai falar o que você precisa ouvir. Só que na semana que vem ele não vai estar aqui, ele vai estar em outra agenda. Então você vai procurar um outro profeta para estar em outro lugar. Eu não gerei transformação na tua vida. Por quê? Porque a demanda, ela foi suprida, mas ela não veio da unção que foi originada no céu. Ela veio de um lugar tradicional. Mas, querido, gerar a transformação das quais eu tenho ouvido precisa de 50 dias de consagração e jejum. Precisa sentar com o casal e falar: cara, eu vou te dar um direcionamento que pode acabar com o teu casamento, mas você vai ajustar isso e vai melhorar isso. Eu vou dar um direcionamento que vai acabar com a tua sociedade, com a tua empresa, mas você vai estar debaixo de uma unção de Deus. E, pastor, você pode dar um direcionamento que acaba com o casamento? Deus não quer que acabe o casamento. Mas tem hora que eu sento com o pessoal e eu falo: meu, como eu já fiz pessoas num direcionamento romper uma sociedade. Deus não quer que essas coisas aconteçam, mas para ajustar a tua vida, Ele vai ter que lascar você, tirar lascas de você. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você compreende que o céu já tem uma unção liberada para a tua vida, você vai parar de buscar estratégias humanas para responder demandas que são celestiais. Quando eu olho para Saul, querido, eu vejo que a mesma unção quem que foi que ungiu Saul? Quem foi que ungiu Saul? Quem, gente? Quem ungiu Davi? Diga comigo, a mesma unção, o mesmo profeta, duas respostas diferentes. Tem gente que só responde na vida e fala assim: cara, eu preciso ser ungido por alguém melhor. Porque se a mão na minha cabeça que está me ungindo não é a do profeta estourado, do cara que prega nas nações, se a unção que veio sobre a minha vida é o cara que só prega no bairro, eu só vou conseguir alcançar as linhas limítrofes do meu bairro. Eu preciso de uma unção das nações. Se o profeta que me ungiu é o profeta do bairro, eu não vou pregar as nações. Eia, não funciona assim. Porque o vínculo daquilo que vem sobre a sua vida é os céus, cara. A unção veio dos céus, Milena. A unção veio dos céus, Aline. A unção veio dos céus, Nana. O que vai mudar a sua permanência, o nível daquilo que você vai fazer, o que vai mudar os níveis das suas conquistas, são duas coisas: é a resposta que você dá à unção que foi liberada e a permanência à palavra que já lhe foi pregada. Diga comigo: resposta da unção liberada e permanência na palavra que foi pregada. Quando eu olho para Saul, eu vejo que sobre a vida dele havia sempre o desejo de corresponder demandas naturais, ainda que para responder demandas naturais ele rompesse com uma profecia liberada. Deixa eu te dizer uma coisa: o que a circunstância está forjando você fazer, que está conduzindo você a um lugar de desobediência? O que forçado pela circunstância, você está rompendo com o profético? Será que é uma dor? Será que a tua demanda hoje é dor? Será que a tua demanda hoje é financeira? Será que a tua demanda hoje é crise psicológica? Será que a demanda que está fazendo você sair do profético e entrar naquilo que eu chamo de patético é uma demanda natural? A
havia uma guerra iminente, os filisteus estavam vindo. Saul falou: cara, eu não busquei ainda o Senhor, mas o profeta que precisa buscar o Senhor, ele precisa oferecer sacrifício. O que eu vou fazer? É simples, espera, porque Deus vai chegar no tempo determinado. Diga comigo: Deus chega no tempo determinado, não no tempo da minha crise. Deus não chega porque você está em crise, Ele chega porque Ele já liberou a palavra dizendo: daqui 7 dias eu vou chegar. Isso muda tudo. Você sabe o que eu vejo? Eu vejo que a disponibilidade de Saul era grande, mas a disposição não era. A agenda dele estava aberta para servir a Deus, mas ele não estava com o coração disposto, com força para servir a Deus. Ao passo que havia um homem sem agenda para servir a Deus, Davi, porque ele estava cuidando das ovelhas do pai dele, mas havia disposição para cuidar das coisas de Deus. Quando Deus encontra disposição para obedecer, Ele fala: eu sei que eu vou ser capaz de dar algo sobre a vida dele, e ele vai ser capaz de corresponder a mim como aquele pai que muitas vezes falou: vai lá, navio. O filho falou: não quero. Mas havia disposição na vida dele. Disposição e disponibilidade, querido, não está no teu sim nem no teu não, está no teu fazer. O segundo filho de Mateus, que eu falei aqui, ele falou assim: estou disposto a ir, mas não estava disponível para ir. Ele falou: eu tenho força para fazer, pai, eu vou fazer. E aí ele virou as costas e sentou. Mas o segundo falou assim: pai, não vou fazer, não tenho disponibilidade. Mas ele pegou e se moveu na disposição. Quando eu olho para isso, 2 coisas mexem demais no meu coração. Às vezes, cara, tem gente que está trabalhando no ministério, Deus colocou no ministério, Deus abriu a agenda dele e ele já está lá no ministério, mas ele perdeu a motivação, ele perdeu a disposição, ele já não tem mais o brilho nos olhos para servir ao Senhor, ele já não tem mais força para servir a Deus. Deus investiu nele, Deus trabalhou nele, Deus colocou ele na ordem do turno dele. E aí, por que eu estou falando isso? Abra comigo em primeiro livro dos Reis. Essa foi a pregação que eu preguei semana passada, lá na Reino Justiça. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Verso número 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera mais um momento. 1 Reis 19:13 vai dizer: quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Elias disse: tenho sido muito. Qual era o movimento que havia no coração dele? De zelo. Zelo não é cuidado, querido. Zelo é a maior dimensão de cuidado possível. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu. Veja a palavra de Deus aqui. Elias havia acabado de matar 800 profetas. Como está alinhado o culto de hoje por aquilo que eu falei: Deus, será que é isso mesmo? Você lê Elias, o início de Elias, 1 Reis 17. Elias havia acabado de fechar os céus, dizendo: olha, o céu está fechado, tá? Deus me deu a chave dos céus. Eu disse que está fechado e está fechado, e só torna a abrir quando eu falar de novo. Ele acabou de matar profeta, ele acabou de viver aquilo que eu chamo de
Não é iFood, é o Fly Food. Deus dava o Fly Food para ele lá. O corvo trazia a comida. Onde acabou o corvo, vai lá agora. Obrigado. Vai lá agora, que eu vou fazer a viúva cuidar da tua casa. Meu, olha só, provisão sobrenatural, palavra profética sobrenatural. Ele fez o céu chover fogo, coisa que ninguém nunca viu. Ele mata os profetas do zelo, mas aí vem a palavra profética repreendendo ele. Palavra profética não, vem uma palavra de Jezabel oprimindo ele. Ele pede a morte, não quero mais. Entra na caverna, esse é o contexto. A hora que ele entra na caverna, Deus fala: o que você está fazendo aqui? Eu não mandei você vir para cá, profeta. Aquilo que eu tenho contigo não acabou ainda. Você está disponível porque você está integral na obra, mas aquilo que eu tenho contigo não acabou ainda. Só você pode estar debaixo de opressão, mas aquilo que eu tenho contigo não acabou ainda. E ele fala: acabou, porque olha o meu zelo, olha o meu cansaço, olha a minha depressão. E Deus fala: nananina não. Querido, essa guerra faz Elias extrair de Deus algo que Deus falou: tudo bem, é isso que você quer, então eu vou cumprir. Eu tenho aliança contigo, mas eu vou cumprir. Então faz o seguinte: olha, eu estou para fazer algo aqui na terra, mas aquilo que eu estou para fazer na terra, eu vou usar a sua vida ainda. Unge Hazael, rei da Síria. Unge Jeú, rei de Israel. Quem que estava reinando em Israel, querido? Acabe. Quem que estava reinando em Israel? Mas Acabe estava desviando o povo. Então, como Acabe estava desviando o povo, eu vou depositar minha unção sobre outro rei. Aconteceu entre Saul e Davi. Por quê? Porque quando aquele que já não está mais disposto a servir a Deus, Deus pega aquele que não está disponível e deposita a unção sobre o disposto. É assim com Saul e Davi. É assim entre Elias e Eliseu. Ah, você já não está mais disposto? Você está disponível, mas você não está disposto? Então tá bom, filho. Então você vai ungir Hazael, rei da Síria. Você vai ungir Jeú, rei de Israel. E você vai ungir Eliseu como profeta em seu lugar. Não é que você vai morrer e depois você vai transferir o legado para ele. Não. Já que a unção, já que a crise nesses dias é de disposição e não de disponibilidade, eu vou levantar os dispostos, ainda que os disponíveis já estejam dizendo: meu vigor já foi. Você sabe como é que ele encontra? Você sabe como é que Elias encontra Eliseu? O texto vai dizer, verso 19: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12, quantas juntas? 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou um manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: vai e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o serviu. Deixa eu te dizer uma coisa: quando a disponibilidade, aquele que está com disponibilidade suficiente, mas já está sem disposição, está dizendo: os meus dias estão acabando, Deus fala o seguinte: deixa eu ver quem está disposto, mas não tem agenda aberta. Deixa eu ver quem está trabalhando, quem tem força e vigor para o trabalho, mas não tem a capacidade ainda, porque o seu querer é trabalhar, mas ainda não tem agenda aberta. Eu vou pegar esse disposto e vou fazer ele gerar disponibilidade. Eu vou gerar disponibilidade nele. Quando Deus levanta Davi, Davi não estava trabalhando para o Senhor, Davi estava trabalhando para o seu pai. Quando Deus encontra Moisés, ele não estava trabalhando para o Senhor, ele estava trabalhando para o sogro dele. Quando Deus encontra Eliseu, ele não estava trabalhando para o Senhor, ele estava trabalhando para as coisas que eram também do pai dele, que ele recebeu de herança. Mas quando Deus encontra os dispostos, Deus fala: tudo aquilo que você precisa é unção, então receba a unção. Todos eles queimaram as carroças, todos eles deixaram as ovelhas, todos eles deixaram o barco e falaram: eu vou
vou corresponder à unção que eu recebi. Eu vou corresponder àquilo que me foi entregado, aquilo que me foi derramado, aquilo que me foi outorgado pelos céus. Chegou o dia, querido Deus, levantar os dispostos, não os disponíveis. Chegou o dia de Deus chacoalhar você, porque Ele está querendo encontrar disposição e não mais disponibilidade. Geralmente disponibilidade, querido, te conduz para o lado contrário da disposição. Sabia disso não? Quando Cristo, veja só uma coisa, quando Cristo encontra Pedro, o que ele estava fazendo? Ele estava? Quando ele encontra Mateus, o que Mateus estava fazendo? Na coletoria. Estava todo mundo trabalhando. Mas quando ele encontra o jovem rico, o jovem era o quê? Você sabia que quem é rico geralmente tem disponibilidade de tempo? Porque ele tem pessoas trabalhando para ele. Quando ele encontra o jovem rico, ele fala assim, viu, larga tudo e me segue. Diz o texto que o jovem rico se entristeceu, porque o jovem rico tinha disponibilidade, mas ele já não tinha mais disposição. Não dá para abrir mão. Eu não tenho disposição de queimar as minhas carroças. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Você sabe quem que era Eliseu ou não? Quando você olha no Antigo Testamento, eu vou explicar para você quem era Eliseu, Fê. Quando você olha para o Antigo Testamento, quando Deus vai estabelecer, Rick, os sacrifícios, Ele fala assim, ó, o mais pobre da farinha. Aquele que tem uma condiçãozinha um pouquinho melhor, que ainda não é miserável, dá um casalzinho de pardal. Aquele que tem um pouquinho mais de recurso, dá cordeiro. Mas o rico dá o quê? Boi. Não é jumento, é boi. Quando Elias encontra Eliseu, diz que Eliseu estava lavrando com 12 juntas de bois. Uma junta de boi significa que quantos bois ele tinha? 24. Porque a junta é 1 mais 1. Aí você põe os dois, põe a junta no meio. Alinha o boi. Você sabe o que acontecia? Eliseu era um empresário do ramo da agropecuária que tinha 24 tratores. Cada trator, querido, hoje é na casa de milhões. Eu estou tentando trazer essa mentalidade aqui para você. Para você entender que quando a unção de Elias, o disponível, encontrou Eliseu, aquele que tinha disposição, mas estava demais trabalhando, ele vendeu 24 milhões em trator. Deu para todo mundo. Queimou os bois, fez churrasco, falou, cara, vamos celebrar, porque agora eu tenho unção. Como é que eu vou viver? Não sei. Mas eu estou disposto a trabalhar. Eu recebi o que me faltava, a unção. Queridos, quando Jesus vai chamar a gente, Ele chama os dispostos, não os disponíveis. Eu vejo muita gente que tem tempo para estar com o Senhor e não está. Eu vejo gente que tem tempo para trabalhar para o Senhor e não trabalha. Você sabe quem que trabalha para Deus aqui na igreja? Aqueles que trabalham até as 7 horas da noite no trabalho, pega os filhos, põe dentro do carro e sai daqui meia-noite. Eu fico olhando gente que fala, cara, esse cara tem tempo, ele podia estar aqui. É gente que trabalha no sábado. Milena trabalha no sábado até as 4 horas da tarde. O Lu trabalha até as 8. Mileninha chegou para mim agora assim, pastor, então a gente vai ter que limpar a igreja na quarta? Trabalha o dia inteiro. É a Camila, querido, que estava com dor de cabeça. Trabalhou o dia inteiro, pressionada no banco. Entrou dentro do carro e falou, amor, nem banho vamos tomar. Vamos limpar. Vamos pegar todas as coisas da igreja e subir lá no Kids. E a gente faz isso para preparar. É
o Fê e a Marcela que sai de Nova Odessa, trabalhando sem saber o que vai fazer e muda para cá. É o pastor Toninho que sai o dia inteiro dirigindo caminhão e vem aqui. É o Igor Paulo que trabalha o tempo inteiro e de repente está aqui. É o Mateus que sai lá da onde? Não sei. Montemó. De terça, de quarta, de quinta-feira, tem dia que ele sai do trabalho no Cambuí, busca a Dri e vem para cá ministrar louvor. Minha mãe que trabalha o dia inteiro em casa e fala, não, vamos lá. É o Dani que trabalha muitas vezes no sábado até meia-noite, 3 horas da manhã, e depois está aqui com o filho pequeno, com a Jéssica aqui, cansado, destruído. De repente você começa a ver que os dispostos é o Vitor e a Monique que, plantão, ontem ela fez plantão, chegou de madrugada, a hora que ela chegou de manhã, ela mandou mensagem, pastor, vou dar só uma dormidinha, mas daqui a pouco eu estou aí. Aí de repente você está vendo essas mesmas pessoas voando com o Senhor. Eu não vou falar dos demais porque ainda estão chegando. Gui, Pamela, Jéssica já chegou trabalhando. É o Paulo e a Aline, a Narelli, que estão o tempo inteiro com a gente. Eu não sei se posso falar ainda, mas a Aline falou, pastor, eu não posso trabalhar agora por uma situação aí, mas eu vou estar com vocês levando bolo. É o Paulo que 3 horas da manhã me acorda com mensagem dizendo, pastor, posso fazer o site da igreja? Posso fazer o logo da igreja? Rodou, a Jennifer nem da igreja ainda era, já quer servir. Porque quando de repente você começa a ver os disponíveis, os dispostos, e Deus continua conferindo novas medidas aos dispostos. Você sabe qual que é o seu problema? Você que é disposto, é que às vezes você está cansado e você fala, Jesus, e agora, para onde eu vou? E Deus está falando, eu vou confiar mais, porque tem muita gente disponível que eu não estou podendo contar. Eu vou poder contar com os dispostos. O meu reino é feito dos dispostos, cara. E quando o disposto já está indo embora, quando o disponível está indo embora, aí eu falo o seguinte, olha, eu sou o Deus que substitui. Eu não sou o Deus bonitinho que você pensa. Ele é muito lindo, Ele é amoroso. Só que, cara, chega um momento que Ele fala assim, ó, é isso que você quer? Então eu vou colocar outro em teu lugar. E eu vou usar você para ungir outro em teu lugar. Eu vou pôr outro em teu lugar. Pastor, mas isso é no Antigo Testamento, será? Abra comigo em Atos capítulo de número 1. Atos 1:16. Atos 1:15, perdão. Naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Diga comigo, Judas era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Queridos, Judas tinha disponibilidade porque ele deixou a vida dele para aceitar a disponibilidade de Cristo. Caminhou 3 anos com Jesus. Quando eu olho para Judas, eu vejo que Judas, mesmo sendo traidor, mesmo Cristo sabendo que ele iria trair, ele investiu em Judas. Coração pastoral, querido, faz a gente investir em pessoas que a gente sabe que não vai levar a nenhum lugar, mas a gente continua investindo, queridos. E eu estou falando isso porque tem muitos pastores aqui: Luciano, Milena, Fê e Marcela, Vitor e Monique, Mateus e Dri, pai e mãe, pastora Jandira e pastor Toninho. O coração pastoral precisa investir em pessoas que a gente sabe que não vai dar nada. Se
você não for esse tipo de pessoa, que talvez seu coração não seja pastoral, mas o Senhor vai te trabalhar para você continuar investindo em pessoas, pai e mãe, em pessoas que não vão dar nada, pastores. Eu preciso trabalhar o coração de vocês, porque o nosso amor não pode ser seletivo, o nosso investimento não pode ser seletivo. Deixa que no tempo certo, Dani e Jéssica, Deus levante outra pessoa. Deixa que no tempo certo, todo o investimento de vocês, ele vai ser recolhido por Deus, pastora, e não pelos homens. Mas a minha função é discipular 12, a minha função é discipular 70, ainda que no meio de 70, ainda que no meio dos 12, ainda que no meio da congregação de 120, tenha muita gente que não esteja mais disposta. Vai ter gente que vai estar parte do teu ministério e ele vai ser usado para fundar ele. Tudo bem, na hora certa Deus tira. Você vai estar discipulando gente, querido, que muitas vezes não vai dar em nada, vai estar tirando da tua bolsa. É um saquetel furado. Você olha, está tudo certo, mas ele está tirando lá da bolsa. Ele está te vendendo, ele está te traindo, mas você tem que continuar lavando os pés dele. Você tem que continuar compartilhando milagre com ele. Você tem que fazer ele ainda comer o pão e o peixe, cara. Porque o meu Senhor me ensinou isso. O meu Senhor me ensinou a investir nessas pessoas, até que chega o tempo. E a hora que chegar esse tempo, aí o tempo é determinado por Deus, não pelo seu coração pastoral. É o Senhor quem determina, não é o teu coração, não é a tua necessidade. E a hora que chega esse tempo, verso 18: ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Ele está falando da morte de Judas. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou. Até agora, querido, ele está interpretando. Até agora ele está pregando em cima de uma escritura. Mas agora ele vai trazer um entendimento da onde ele está interpretando. Porque existe sempre uma palavra que já foi liberada para esses. Existem as Sagradas Escrituras que conduzem, e o verso 20 vai dizer: porque está escrito e profetizado no livro dos Salmos. Profetizado eu que pus. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nele habite, e que outro tome o seu encargo. Não é o ministério. Diga comigo: todo ministério tem encargo. Você sabe o que é encargo? Em, dentro, cargo, carga. Todo ministério carrega um peso. Todo ministério carrega um peso. Peso da responsabilidade, peso do comprometimento, peso de você abrir mão da tua agenda para estar aqui, peso de você carregar uma unção. Diga comigo: a unção tem um peso. É por isso que os disponíveis o Senhor usa, porque disposição é força. Querido, às vezes a disponibilidade ela nos mata. Quem tem muita agenda aberta, querido, tem a mente ociosa. Quem tem agenda aberta tem a mente ociosa. Mas quem preenche as agendas com as demandas de Deus? Querido, hoje a minha agenda é aberta para o Senhor, mas nem sempre foi assim. Quando eu larguei educação física aos 22 anos, de 21 para 22 anos, eu tenho 35 anos. Quem é bom de matemática aí? 14 anos. 14 anos orando por isso, Fê. 14 anos sendo trabalhado. 14 anos vendo pessoas que poderiam estar gastando seu tempo orando, querido, fazendo outras coisas. Eu falava: o cara está perdendo tempo. Um monte de gente disponível para o Senhor, mas sem disposição de fazer o trabalho. Quando Paulo fala para Timóteo, ele fala: desempenhe o trabalho de um bom ministro de Cristo, cara. Eu preciso chacoalhar a igreja, querido. Hoje não é uma palavra profética. Existe uma demanda de voluntariado na nossa igreja, querido. Está sobrecarregando os dispostos.
mesmo que você esteja disponível, a sua falta de compromisso está sobrecarregando todo mundo que está trabalhando. E eu não estou pregando para a nossa igreja, não. Eu estou pregando para todas as igrejas, porque está sendo gravado isso. Eu estou pregando para quem está em casa, que está disponível. Se você está na sua casa, você está com tempo disponível. Se você está online, você está com tempo disponível. Mas cadê a tua disposição de estar aqui nesse banco? Graças a Deus pelo Mateus e pela Adri, cara. Porque eles estabeleceram um padrão em que distância já não é mais 45 minutos até a casa do cara, para estar aqui às 8 da manhã para ensaiar. O Feio e a Marcela vinham de Nova Odessa, 40 minutos. Homens como esses, famílias como essas, cara, estabelecem um novo patamar. Que quando você está debaixo de uma palavra, cara, nenhum lugar é distante, nenhuma luta é demais, nenhuma carga é pesada o suficiente. Filho não é impeditivo. Graças a Deus pelo Vitor e pela Monique, que é Levi correndo para cima e para baixo, parecendo um menino roxo. Agora que o Igor Paulo pegou a referência. É Levi que sobe, é Lara que vem, é Juju que vai para lá. Porque filho não pode ser impeditivo. Filho é bênção, filho nunca é impeditivo. Você sabe, quando eu olho para Davi e eu olho para Saul, eu vejo uma única coisa. Está todo mundo debaixo de Samuel. Está todo mundo debaixo da mesma unção, cara. É o mesmo púlpito, é a mesma igreja, é o mesmo louvor, é a mesma possibilidade. Você pode ter mesa comigo, você pode ter tempo comigo, você pode ter o que você quiser. É a tua resposta. Porque foi a mesma mão que ungiu Saul, é a mesma mão que ungiu Davi. A minha agenda está disponível para todos vocês. Querido, eu não estou fazendo isso por causa de uma conversa, tá? Eu não trato conversas de altar. Quem está aqui sabe disso. Eu não trato conversas de altar. Eu vou dizer uma coisa para você, vou abrir um pop-up. Esse altar aqui, querido, ele não é latrina para você, pregador, vomitar as suas dores aqui em cima. Para mim, pregador, não vou. Mas esse altar, querido, ele é um altar santificado, consagrado, para que ele possa guiar a igreja. Palavra pastoral, de ensino e de despertar. Cara, Lúcia foi muito usado por Deus. Deus vai despertar hoje. Deus está despertando vocês. Deus está despertando vocês. Quer dizer, esse altar não dá cutucada de altar. Quantas vezes eu já subi ferido aqui nesse altar? Eu nunca tratei. O pessoal sabe, Camila sabe. Já subi ferido aqui. Já subi magoado aqui. Eu nunca tratei isso. Eu sempre vim com profecia. Eu sempre vim com amor. Então não é uma demanda do meu coração. Sabe por quê? Porque eu estou bem. O Senhor está me permitindo pregar estando bem. Mas eu preciso que a igreja, cara, ela desperte. Eu preciso que você desperte para o seu ministério. Porque não adianta eu ungir você e você não responder para isso. Hoje eu estava orando, Lu, eu via muito você, Mi. Eu via muito você orando em casa hoje. Eu via vocês dois. Fiquei de pé os dois. Vi os dois aqui à frente. Fê e Marcela, vem aqui os dois. Põe as mãos neles. Sabe por que vocês estão pondo as mãos neles? Porque uma vez eu fiz isso com vocês. Menininha, enquanto eu orava hoje, eu via você colhendo frutos da resposta. E Lu, você, frutos da permanência. Você permaneceu diante de tantos processos.
A tua palavra ontem na minha vida, quando você liberou aquela palavra, correspondeu. Quando você me mandou o áudio ontem, o Senhor me mostrava hoje cedo, dizendo assim, ó, Milena, escuta o que eu estou te falando, Milena. O Senhor está alinhando a casa de vocês. Milena, o Senhor está convertendo o seu coração plenamente ao seu marido, Milena. E eu estou vendo o Senhor levantando vocês. Milena, você não é emocionada, Milena. Você não é emocionada. Você não corresponde às emoções. Você é uma pessoa que corresponde fazendo contas. E esse curso que vocês estão fazendo de missões não é pela emoção, porque você foi numa escola e aí você chorou e Deus mexeu com você. Não, é porque o Senhor está mexendo na agenda de vocês. E todo o processo que vocês passaram, tudo aquilo que vocês vivenciaram, foi um processo gerador de unção. A casa de vocês vai destravar, a casa de vocês vai destravar ambientes. Sobre você já há uma unção que vai destravar ambientes. Sobre você há uma unção de restauração. E eu vejo, existem palavras. Eu vou fazer cair por terra cada palavra que dizia não é pastor. Todas as palavras que foram liberadas, não poderá ser pastor, eu vou fazer cair por terra. Porque eu estou alinhando a casa de vocês. Eu trouxe clareza para a casa de vocês. É por isso que houve restauração da unção. Há muita gente mais disponível que você, Lu, mas o Senhor encontrou na casa de vocês disposição, na permanência, no suporte, na dor. O Senhor me mostrava muito a Milena hoje, correspondendo isso. Há um casal missionário, sim. E Milena, você não ficará para trás do teu marido. Você vai ser usada de forma diferente, porque você preenche uma lacuna diferente. Há missões que vocês farão, e o Senhor já está colocando em você a condição de você cuidar das crianças. Plantação de igreja, há um alinhamento. Por isso que o Senhor me permitiu casar vocês, porque surgiu assim a Igreja Unidade da Fé. Eu pregando e a Camila cuidando das crianças, o Lu pregando e você cuidando das crianças. Há uma unção de destravar um ambiente profético. Lu, não reduza a tua unção apenas ao evangelismo. Pode ser a coisa mais eminente da tua vida, mas não é apenas isso. Há uma unção sendo liberada, e há respostas nessa manhã. Essa é uma manhã de respostas sobre a vida de vocês. Eu estou vendo um senso de indignação na sua vida, Milena. Indignada com coisas que não são corretas. O Senhor vai ajustar essas coisas, porque você ainda vai continuar indignada, mas o Senhor vai gerar misericórdia, compreensão, perdão. Você vai receber muito amor e perdão. O Senhor vai mudar a tua visão, porque eu estou vendo você numa mesa aconselhando pessoas, e você vai ajustar o coração do seu marido, porque às vezes ele vai falar: isso me fere, isso me dói. Como que alguém não consegue permanecer em santidade fazendo isso com a gente? Você com o coração pastoral falando: não, vamos ter misericórdia, vamos ter misericórdia, vamos investir nesses aqui que estão traindo a gente, vamos investir nesses que estão traindo a gente. O Senhor não nos isenta das dores. O ministério tem dores, família. O ministério tem dores. O ministério tem dores. Mas a dor é suportável. O Senhor ainda não imputou sobre nós uma carga que não fosse possível da gente carregar. Ele só dá a dimensão do encargo assim. É por isso que o Fê e a Marcela estão aqui, porque haverá um tempo em que vocês mudarão de cidades. Haverá um tempo. Eu estou vendo a unção vindo para isso. O Senhor estendendo a geografia. O Senhor vai mudar vocês de cidades. Cidades, Lu, cidades. Milena, não se assuste, porque você gosta muito de coisas certas e cômodas. Mas assim como o Senhor fez com a Camila, Ele vai fazer contigo. No nome de Jesus que eu oro. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus nessa manhã? Não, agora você aplauda Jesus. Você aplaudiu a mim. Aplauda Jesus, querido. O mais forte que você puder. Há uma unção nessa casa. Há uma unção nessa manhã.
Fica de pé em nome de Jesus. Queridos, é um culto diferente essa manhã. Não é aquele culto daquela unção, nossa, mas há uma unção. Eu preciso orar com os dispostos, ainda que não haja disponibilidade. Vem à frente você que eu quero pôr a mão na sua cabeça, querido. Eu quero pôr a capa sobre você. Desse jeito aqui, ó. Desse jeitinho. Talvez você até hoje caminhou na disponibilidade, mas o Senhor está colocando disposição. Se você é um daqueles que são dispostos, vem à frente, eu quero orar com você, mesmo que você não tenha agenda. Você que está online aí, digita: eu sou disposto, e eu vou orar com você. Eu não sei se vai assistir essa pregação hoje ou quando subir, mas responde. Querido, nem toda unção ela vem com poder assim. Davi foi ungido na sala da casa dele, cheirando ovelha. Ele não tomou nem banho para ser ungido. Deus mudou o cheiro dele. Naquele dia, Davi levantou um cheiro de sono. Ele sentou na mesa com cheiro de ovelha. Mas ele foi dormir com cheiro de óleo. Vou falar de novo. Naquele dia, Davi levantou com cheiro de sono, cheiro de cama. Quando trouxeram ele para ele, ele estava cheirando ovelha. Mas quando ele for dormir de novo, ele já estava cheirando óleo, querido. Porque a disposição muda o teu cheiro, muda a essência daquilo que você carrega. A disposição muda a essência daquilo que você carrega. Não tinha presença naquele dia, não tinha louvores naquela tarde, não tinha honra de um rei, não tinha honra de um rei, mas havia a unção de um profeta, havia um coração de um pastor, havia um homem que cuidava das ovelhas do Pai, enquanto o rei ainda estava lá em cima, enquanto havia um rei disponível no trono, Deus levantou um pastor disposto, e o Senhor tirou a unção de um e pôs em outro. O Senhor tirou a unção de um e pôs em outro. O Senhor depositou a unção no outro. O Senhor depositou o teu espírito no outro, que não tinha nome, não tinha idade, não era contado nem entre a honra dos próprios pais. Mas ainda que não tinha mesa com Jessé, já tinha mesa com o primogênito. Disposição, alinhamento, depósito de unção. Eu quero que você entenda, há um depósito de unção nessa manhã, há um depósito de unção nessa tarde. Nós já entramos depois do meio-dia, nós já entramos depois das 12, nós já estamos depois das 12, já estamos depois das 12. A capa está caindo, a capa está sendo derramada depois das 12. O Senhor está trazendo os dispostos, o Senhor está levantando os dispostos. O Senhor está dizendo: eu estou levantando aqueles que em primeiro lugar buscarão o reino de Deus, sem contar com as demais coisas, sem contar com as demais coisas. O Senhor está levantando aqueles que vão corresponder ao reino de Deus sem fazer conta. Você não vai mais fazer conta. Ah, vai dar, não vai dar. Ah, será que eu vou ter para responder ou será que eu não vou ter para responder? O Senhor está dizendo novamente: aquilo que você precisa será levado até você, aquilo que é necessidade será trazido até você. As minhas necessidades, quando você responder às necessidades do meu reino, não as minhas, a do reino de Deus, o Senhor vai trazer o suprimento das suas necessidades, porque Ele é um Pai amoroso. Ele não barganha, Ele não barganha.
disposição do céu já é para que suprir vocês. Já há suprimento, mas há um levantar e uma resposta. Precisa de resposta. O Senhor vai responder. Senhor, deposita agora a tua unção, ó Pai. Ó Pai, faz a Deus a capa cair, Senhor. Faz a capa, Senhor Jesus Cristo, ser levantada. Ó Pai, a capa de Elias, ó Pai, sendo, ó Pai, levantada pelos Eliseus. Eliseu não levantou a capa, não pegou a capa no ar. Eliseu não pegou a capa no ar. Ele pegou a capa que caiu do chão, porque a unção muitas vezes ela cai dos céus, mas a gente tem que ter o trabalho de levantar ela. A gente precisa levantar ela. Levanta a disposição. Unge, Senhor Jesus. Unge, Senhor Jesus. Te cantarás. Unge com resposta. Unge com glória. Unge, Senhor Jesus Cristo. Abre os céus. Eu profetizo, abre os céus. Tira o medo, tira a confusão. Palavras de maldição. Tira a confusão da mente. A confusão familiar. Tira a confusão. Espírito de confusão, eu te ordeno, bate em retirada. Palavras de confusão indo embora. Acusação indo embora. Afronta indo embora. Autoridade para repreender principados e potestades. Autoridade para repreender. Espírito de gritaria indo embora. Eu estou trazendo vocês para frente. O Senhor está me dizendo: você não vai morar mais nos fundos. Você não vai mais ficar nos fundos de lugares. Eu estou repreendendo o migrador, o cortador, e vou honrar teu posicionamento. Teus filhos serão alimentados pelos meus filhos. Uma unção soberana, e há um tempo de resposta. O Senhor confirma a resposta. O Senhor confirma as respostas. Eu sou um Deus que fala. Eu sou um Deus que ouço. Eu sou um Deus que vê tuas necessidades. Se liga, Ramamá. Eu sou um Deus que faz. Eu sou um Deus que ouço. Eu sou um Deus que vejo tuas necessidades. Se ligar. Derrama coragem, Senhor. Um ímpeto de um empurrão. Um ímpeto de um empurrão para tomar decisões de autoridade.
pastora Jandira, põe a mão depois aqui sobre a Jéssica. Dani, vem cá, junto com a Jéssica ali. Ele assim, irmã. Me leva onde eu posso ouvir
leva onde eu possa ouvir tua voz, e aos teus pés me leva onde eu possa ouvir tua voz, me leva onde eu possa ouvir tua voz, Senhor, me leva. Queridos, o Senhor está ajustando as casas e os lares nessa manhã. Muito ajuste, muito alinhamento. Muito alinhamento. Vou encerrar o culto, mas eu preciso dizer uma coisa. Quando eu estava em casa hoje, eu via a igreja lotada. E depois eu comecei a orar e o Senhor me deu uma palavra diferente. Ele falou assim: quando eu libero uma palavra, eu mudo as estações. Não importa quantas pessoas estejam ali, eu mudo as estações. Eu falei: Senhor, por que o Senhor está falando que não importa quantas pessoas estejam, sendo que eu vi a igreja lotada? É porque o Senhor disse para mim: eu estou mudando as estações, e eu vou fazer com que essa mensagem ela esteja sobre a igreja lotada. Independente de quem esteja, quem não esteja, eu estou mudando a estação da igreja. E aí eu já entendi que nem todo mundo da igreja veria hoje, mas a palavra alcançaria todos, mesmo aqueles que não vê, que não vão ouvir, porque o Senhor mudou a estação. O profeta que falou comigo, ele falou assim: pastor, quando você se move no profético, uma hora o profético te encontra. Vocês estão entrando na estação da paternidade, não vai faltar nada. Eu estou levantando intercessores pela sua vida. E começou a falar sobre as disposições. Então essa pregação, ela não é uma demanda minha que eu estou vendo, é o Senhor que está liberando essa demanda. A próxima estação agora é a estação do ajustar, intercessão, boas-vindas, para acolher e interceder por aquilo que está vindo. Agora uma dimensão de expansão. Vocês vão ver, até o final do ano vai ter uma multiplicação na igreja. Haverá uma multiplicação. E a gente precisa agora se armazenar para isso. Sem ser essa semana, na outra nós vamos ter a reunião apenas com os líderes. A primeira reunião é só com os líderes dos boas-vindas e da intercessão. Só os líderes. Depois a gente vai ter uma reunião em conjunto. Nós já vamos alinhar os projetos, os processos. Chegou o tempo. Nasceu, está nascendo isso. Já está sendo projetado há algum tempo, mas o Senhor está trazendo a luz. Eu sou muito ansioso, gente. Eu quero rápido as coisas. Eu quero, para mim já tinha que estar, a primeira coisa deveria estar lá, mas o Senhor está falando: Felipe, vocês são um bebê de 1 ano e meio, vocês estão aprendendo a engatinhar. Tem muito crente aqui, mas a igreja é nova. Não adianta você achar que está todo mundo, porque está todo mundo aprendendo a unção que eu estou liberando na casa. Então o Senhor mudou a estação, amém? Vamos orar para ir embora? Queridos, eu vou compartilhar com vocês. O Senhor tem me falado muito sobre orações direcionadas, amém? Então não adianta eu ficar orando, falar: vamos orar, gente, e eu não direcionar. O Senhor está falando: Felipe, direcione-os. Nós estamos no conselho, a gente se reuniu na quinta-feira, na pós-rec. Não foi, Vitor? Vitão, vem cá. Estava aqui. A gente reuniu e nós direcionamos um movimento de oração que foi no conselho. Eu quero que você, enquanto igreja, se movimente. Tá? A gente estabeleceu que, como conselho, a gente vai orar por algo específico. Você lembra o que foi? Não. Esse daí a gente já está orando já, mas por um ministério específico. Não era de louvor. Você lembra, Mateus?
Então ele vai falar aqui para vocês entenderem, porque eu quero que a igreja ore por isso. Bem, o que é? Tecladista. Por que nós estamos falando isso? Porque eu tenho orado por um teclado e o Matheus estava falando, gente, a gente está numa igreja grande, a gente precisa de um ministério de louvor top. Não adianta a gente ter uma Ferrari e um piloto de kart. A Monique falou, não, a visão não é essa. A visão é a tenda. Aí eu com o Matheus, é verdade. Nós estamos numa Ferrari. Não dá para ter piloto de kart, no sentido de pouca estrutura, tá? Porque ele não piloto de kart também, né? Também é um piloto pequenininho, né? Eu estou falando isso porque o Senhor está nos dando respostas. E eu quero que você nos ore por isso. Outra coisa que eu quero que você ore. 2 orações direcionadas. Nós precisamos reformar a minha sala e a mídia. É urgente. É urgente. O Senhor está nos conferindo, gente, a minha Camila, medidas de aconselhamento cada vez mais com responsabilidade. E a gente está ficando desamparado de lugar e de estrutura de testemunho. A gente precisa de uma câmera que grave isso, porque são direcionamentos pesados que precisam estar protegidos. As pessoas que eu estou direcionando e aquilo que eu estou direcionando. Então já não é mais uma demanda de sonho meu, é uma demanda de necessidade. Eu cotei essa semana gesso para a gente finalizar lá, cotei piso para pôr lá, sem mais nada, já deu R$16 mil, porque daí ele vai fazer as 2 salas e aqui, que precisa fazer aqui, projeto da igreja, tá? A gente vai fechar uma parede aqui, ó, dando continuidade, tá? Aqui vai ficar a sala de a gente armazenar os ministérios, as coisas, como um baú, e aí para poder acessar lá para cima. Então preciso dessas 2 orações, tá bom? Posso contar com essas orações? Terceira oração e última, levantar voluntariado. Nós precisamos de voluntariado. Eu preciso muito de um voluntário para auxiliar o Dani. Igor Paulo já me mostrou um movimento que ele quer fazer, né? E a gente precisa de 2 voluntários, especifica 3: kids, mesa de som e mídias para auxiliar o Dani. A gente precisa desses 3 áreas de voluntariado, amém? Então 3 áreas de voluntariado, louvor alinhado e lá em cima. Podemos orar por isso? Posso contar com essa oração? Essa semana é uma semana de oração. Gente, tire um tempo para jejuar essa semana, tá? Jejue. Amanhã tem cenáculo das 8 às 9, terça tem cenáculo das 8 às 9, quinta-feira tem quinta de avivamento, sexta tem vigília. Glória a Deus. Última coisa, gente, por favor. Quando eu colocar uma coisa lá no grupo, dá um coraçãozinho, uma mãozinha, só para eu saber que você está lendo, para eu não me sentir que eu sou o pior pastor do mundo, tá? Eu me sinto muito abandonado quando ninguém fala nada. Se você fala, pastor, não vou, mas você me dá a resposta que você não vai vir, eu falo, cara, ele está lá comigo, ele não pode vir, mas ele está lá. Eu pastorei vocês nas demandas de vocês, eu preciso ser pastoreado por vocês nas minhas demandas, né? Que não são minhas, são da igreja. Então quando você fala, olha, pastor, não vou poder ir, me desculpa, cara, isso já alivia tanta guerra espiritual para mim. Só de saber que você leu a mensagem, que você não desdenhou de mim. Amém? Os homens agora já vamos tirar as cadeiras e lá embaixo a gente vai seguir eles lá embaixo, você desce lá para fazer igual a gente fez a outra vez. Então você vai guiando eles lá. Vamos dividir aqui. Quem vai ficar aqui em cima comigo aqui? Ó, eu, Vitor, Luciano e pastor Paulo. Os outros homens podem descer lá embaixo para ajudar meu pai rapidão? É 5 minutos, gente. Aí está liberado. Glória a Deus. Vamos orar, estenda suas mãos. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo. Te agradecemos pela tua bondade. Te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu Santo Espírito. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse tempo. Obrigado por essa estação. Obrigado porque o Senhor tem nos dado cada vez mais do teu poder, Senhor. Eu preciso da tua glória, eu preciso da tua unção, e essa igreja precisa da tua disponibilidade. Ó Pai, essa igreja precisa, Senhor Jesus, da disposição do alto, liberando a unção, e que eles venham responder como o filho, como o primeiro filho, Pai, que muitas vezes disse não, mas depois entrou, ó Deus, no lugar de satisfação do coração do Pai.
Pai, como o primeiro filho, aquilo que nós queremos, ó Pai, é agradar ao Pai, como o primeiro filho fez. Muitas vezes negando a priori, mas Deus adentrando dentro do lugar da disposição plena, completa. Senhor, eu te peço, esteja conosco nesses dias. Esteja sobre nós, ó Pai, ó Deus, derramando a tua unção sobre nós, ó Pai. Ó Pai, venha prover esse povo, venha prover esse povo, venha prover sobre a vida deles. Que o teu Santo Espírito esteja sobre eles. Ó Pai, nós consagramos as quintas, ó Pai, de avivamento. Ó Pai, que seja um tempo de fato do derramado do teu Espírito sobre nós. Eu oro, Pai, e os abençoo com todas as sortes de bênção, em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus o Filho, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje e sempre. Que o Senhor teu Deus te proteja e te guarde, que Ele resplandeça o rosto sobre ti e que Ele te dê a paz. Que Ele abençoe a sua saída e a sua entrada, aonde quer que você estiver, aonde os teus pés pisarem e aonde as suas mãos tocarem. Que o Senhor teu Deus dê ordem aos anjos deles a teu respeito, em nome de Jesus Cristo, e que Ele se manifeste como provedor de todas as suas necessidades essa semana. Assim eu oro e te abençoo com todas as sortes de bênção das regiões celestiais em Cristo Jesus. E o povo de Deus diz, e o povo de Deus diz, e o povo de Deus diz: não saia daqui sem abraçar 389 irmãos e meio. E o piloto de kart.